Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós já chegamos no Salmo 38. Se você está acompanhando comigo, olha quantas orações você aprendeu. E os salmos, eles não são só orações, né, gente? Ele é um grande aprendizado para nós. Quanta sabedoria nós encontramos nesses salmos. Eles nos proporcionam formas de falar com Deus, formas de entender algumas coisas. Então eu espero que você tenha, aprendido junto aqui comigo essas maravilhas de Deus. Nós vamos falar sobre o Salmo 38. Ele é um dos meus preferidos, porque esse salmo ele fala como que tem que ser a oração de uma pessoa arrependida, como que tem que ser o coração dessa pessoa. E sabe, gente, o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado. Então, esse salmo, tudo indica que Davi ele escreveu quando ele estava sendo massacrado pela culpa do seu pecado com a Betseba. Tudo que ele fez, né, tudo que ele tinha feito estava pesando sobre as costas dele. E essa dor, gente, ela está muito envolvida para Davi, não com o que as pessoas iam pensar dele, mas sim o que Deus ia pensar dele. Então, realmente, esse salmo mexe muito comigo. Sabe, quantas vezes eu tive o meu coração quebrantado diante do Senhor por causa dos meus erros. Esse salmo ele vai falar pra gente como que tá aqui Davi, fisicamente, sabe, mentalmente, a mente dele, a alma dele, o espírito dele. Então vai falar de como que ele tá sofrendo em todas as dimensões possíveis, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou ler todo o salmo e no final a gente vem fazendo uma reflexão juntos, tá? Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me corrijas com cólera. Porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim e a tua mão se abateu sobre mim. Por causa da tua ira, não há partileza em meu corpo, não há saúde nos meus ossos, em consequência do meu pecado. As minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram, devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido. O dia inteiro perambulo e pranteio. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado e ao extremo, ao quebrado, minha alma geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo o meu suspiro te é oculto. Meu coração palpita e as forças se afastam do meu corpo, até a luz dos meus olhos me abandonou. Meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância. Armam laços os que desejam atentar contra a minha vida, os que me querem mal proclamam a minha ruína, dedicam o dia todo a planejar calúnias. Eu, todavia, como um surdo não ouço, como mudo não abro a boca. Fiz-me como um homem que não percebe o que ocorre à sua volta, e a sua língua não sabe replicar. Em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu declarei. Ouve-me, ó Senhor, para que tais pessoas não se divirtam por causa do meu sofrimento, tampouco triunfem sobre mim quando meu pé escorregar. Porquanto estou a ponto de tropeçar e a minha dor me acompanha sempre. Sim, confesso a minha culpa, estou aflito em razão do meu pecado. Sem motivo algum, acumulei numerosos inimigos e muitos injustamente me odeiam. Os que me pagam bem com mal caluniam-me, porquanto sigo o que é bom. Senhor, não me abandones, meu Deus, não fiques tão distante. Vem depressa em meu socorro,
ó Senhor, meu Salvador. Não tem como, gente. Não tem como não se emocionar diante dessa oração. Não é verdade? É muito forte, é muito profunda. Então, o que eu aprendo com tudo isso aqui, gente? Eu aprendo que esse salmo, ele fala como deve realmente ser o coração e a oração de um pecador arrependido. Primeiro, Davi, ele pede para o Senhor não o corrigir em sua ira e nem bravo com ele. É assim que a gente chega com o nosso pai. Então, Davi, ele tem esse relacionamento de pai e filho. Ele pede para não ser corrigido quando o Senhor estiver irado, pois ele já está sentindo toda a flecha e o peso, sabe, da mão do Senhor sobre ele, porque ele está com vergonha diante de Deus. E ele está doente e fraco. Tudo isso por causa do seu pecado, porque o pecado ele vai fazendo isso com a gente, ele vai tirando a nossa força, vai deixando a gente doente. Aos pouquinhos ele vai tirando a nossa energia, ele vai tirando tudo que Deus tem para nós. E tudo isso, gente, por causa do pecado que ele sabe que cometeu. E Davi, ele está em sofrimento profundo por causa dessa culpa. Ele se sente afogado nela. É um peso para ele e está insuportável. E isso fede porque as feridas dele supuram, ele diz. E tudo por causa da sua insensatez. Ele está abatido. Ele anda encurvado, ele chora, anda para lá e para cá, sabe? Ele está com febre, se sente muito doente e a alma dele geme de angústia. Mas ele coloca diante do Senhor toda essa angústia e não esconde nada dele. Até os seus suspiros, ele está falando aqui, ó. Até os seus suspiros não é oculto para o Senhor. Ou seja, ele não esconde nada dele. Ele admite todos os seus erros. Ele fala tudo para o Pai. Então, e isso, gente, é uma força que o próprio Deus dá para nós quando a gente caminha com Ele. Não é verdade? Ó, Davi, ele fala que ele não consegue nem enxergar direito, que o seu coração acelera toda hora, que ele está totalmente sem força. Parece muito com alguns sintomas que já sofreu. Se você conhece a história de Jó, você vai saber que parece muito com o que Jó passou no começo ali de todas as tribulações. E muitos aproveitam dessa fase que ele está passando para atacá-lo. Quantas pessoas aproveitam um momento, sabe, que a pessoa ela está totalmente enfraquecida para poder ir lá e terminar de derrotá-la, poder ir lá e maltratá-la ainda mais, aproveitar para arruiná-la, para se aproveitar dela. Quantas pessoas fazem isso, não é verdade? Muitas pessoas elas usam da fraqueza de outras pessoas e planejam exatamente porque ela está se sentindo assim, para poder atacar. E Davi ele está passando por isso. Muitas pessoas aproveitam para planejar atentados contra ele. Usam de calúnias, fazem várias coisas. Davi, ele disse aqui também que a postura dele é de fazer surdo e mudo, sabe? Ele se faz ele vive ali como se ele não percebesse tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo, mas ele estava vendo claramente. Mas ele se fazia de surdo e mudo, fazia de conta que ele não estava vendo, porque ele já tinha entregado nas mãos de Deus, ele já vinha quebrantando o coração dele, ele já vinha colocando tudo nas mãos de Deus, gente. Então, ficou surdo, ficou mudo, não retrucava ninguém, fazia de conta que não estava vendo. Não é fácil fazer isso, porque o que o nosso instinto quer? Quebrar tudo, na verdade. É buscar os nossos direitos, é ir arrasar com tudo. Esse é a nossa vontade, o nosso instinto, ir lá e fazer justiça com as nossas próprias mãos. Só que isso não leva a gente a nada. Experimenta fazer de conta que não está ouvindo, não falar nada e colocar na mão de Deus, na justiça de Deus. Gente, eu já experimentei isso.
E não existe melhor acolhimento e amparo do que essa. Eu sei, eu já fiz isso. Já se levantaram calúnias contra mim, quantas coisas que não eram verdade sobre mim. Eu me calei. Não precisei provar nada para ninguém, nem tirar satisfação com ninguém. Eu coloquei na mão do Senhor e Ele me acolheu, me amparou. E eu não preciso fazer nada, porque a justiça dele veio, mostrou. Existe melhor prêmio do que esse? Então essa é a postura de Davi que a gente também tem que ter, não é verdade? Porque Davi, ele colocou tudo no Senhor, ele espera tudo no Senhor, todas as suas respostas. Por isso que ele declarou: ouve-me, ó Senhor, para que todas essas pessoas não se divirtam com o meu sofrimento e nem triunfem sobre mim. Então o que ele fez? Em vez dele ir lá querer resolver tudo com a força do próprio braço, ele foi para Deus. Ele falou tudo o que ele estava sentindo para Deus. Senhor, me ajuda, não permita que essas pessoas façam isso comigo. Eu pequei, eu errei, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui arrependido, perdoa-me, me perdoa, Senhor. Então ele está totalmente quebrantado, né, gente? Assim, Davi, ele confessa todos os seus erros, pecados ao Senhor, com aflição, com culpa e arrependimento. E ele fala que ali se levantou muitos inimigos e a maioria deles odeia ele injustamente. Porque para muitos dessas pessoas ele só fez o bem e agora eles estão pagando com o mal. Por isso que a gente não tem que ficar esperando ser valorizados por ninguém, apenas por Deus. Porque quando a gente faz o melhor, a gente entregou para o Senhor. Entendeu, gente? Agora tem gente que sempre precisa de um tapinha nas costas. Que bom, olha, parabéns, você fez isso. Ai, obrigado. Precisa se sentir valorizado. Lógico que é gostoso se sentir valorizado, mas a gente não controla isso. Eu busco valorizar as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Eu busco, mas eu não espero ser valorizada, porque o próprio Deus, ele já faz isso por mim. Tudo que eu vou fazer, eu tento fazer o meu melhor. Desde lavar uma louça, eu tô lavando essa louça, para mim é para Deus. Eu vou lavar da melhor forma que eu puder, vou fazer melhor tudo que eu puder. Tudo eu tento fazer da melhor forma. Porque a alegria tem que sair de mim para tudo que eu tô fazendo. Porque essa alegria vem do Senhor. Entenderam? E quando a gente age dessa forma, gente, você já se sente valorizada. Não fica dependendo de alguém te valorizar. Mas você aprende a valorizar os outros. É tremendo, não é verdade? Bom, gente, dessa forma, Davi, ele continua seguindo o que é bom. Ele continua fazendo ali o que é bom. E o mais lindo é que ele pede para o Senhor não o abandonar. Além de não o abandonar, ele pede: Senhor, não fique distante de mim. Ele pede para o Senhor socorrer ele. Porque ele sabe que o socorro vem do Senhor. Em outro salmo ele fala assim: eu olho para o monte de onde vem o meu socorro vem do Senhor, Criador de tudo que és, Criador do céu e da terra. Então ele sabe que o Senhor pode salvá-lo. E sabe como que o Senhor, nesse caso aqui, o salva? O perdoando, porque Deus perdoa ele de todos os pecados que ele fez. Existem consequências que ele paga até o final da sua vida, mas a paz de receber o perdão e de caminhar com Deus, ele recebe porque Deus é bom, ele é misericordioso e as misericórdias dele se renovam todas as manhãs para mim e para você. Então, apresente o seu coração contrito ao Senhor e receba o perdão dele sobre todos os seus pecados, porque o Senhor, ele te aceita do jeitinho que você tá, mas ele te ama tanto que ele não vai permitir que você permaneça no seu pecado. Ele te salva, ele te cura, ele te dá uma vida que você não tem noção que pode ter, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo assim como eu, dessas orações assim como eu. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.